gente vai se adaptando. Para a nossa última ministração de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de cura, a respeito de restauração, talvez de coisas recentes e, quem sabe, de coisas antigas, que ainda estão nos causando dores, que ainda de alguma forma nos têm maltratado, nos têm ferido e tem feito com que o nosso casamento não seja conforme o Senhor planejou. Amém? Nós partiremos agora então para ministração removendo a amargura. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de amargura, de ressentimento, de sentimentos que não são bons. Quantos sentimentos, não é verdade, nós temos, quantos sentimentos envolvem a nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. E nós vamos falar a partir de agora um pouco a respeito desses sentimentos. Antes eu gostaria de convidar todos vocês a fechar os seus olhos, podem permanecer sentados, nós iremos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu amado, porque sabemos que agora é hora, é tempo, é momento de cura, de restauração e de perdão. Pai querido, que todos nós possamos estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente cativa ao Senhor nesta hora. Ó Deus, ministra os nossos corações, que possamos a partir de agora nos colocar diante do seu altar e reconhecermos as nossas fraquezas, os nossos pecados. Sonda-nos, ó Deus, sonda o mais profundo do nosso coração. O Senhor é aquele que conhece até mesmo a nossa alma, o nosso espírito. O Senhor sabe, ó Deus, como estamos e como somos. Deus, nesta hora nós queremos nos lançar em sua direção e pedir para que o Senhor haja e trabalhe na vida de cada um aqui nesta noite. Amado, nós sabemos e cremos que o Senhor tem poder para isso. Não importa qual seja a situação, não importa o que tenha acontecido, o Senhor transforma e o Senhor renova a vida daqueles que querem e que creem. Em nome de Jesus, toma conta de cada um nesta hora. Amém e graças a Deus. Amados, caso você tenha trazido a sua Bíblia, eu convido você a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Nós iremos ler até o versículo 22. Você que não trouxe, vai acompanhar comigo. Amém? A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que bem-sucedida está a cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Amados, quando nós vemos este texto, esse texto nos leva a entendermos que a cidade, que aqui se trata de Jericó, era uma cidade boa, não é? A Bíblia diz que a cidade era boa, era bem situada, era bem localizada, era bem sucedida. Era uma cidade que tinha tudo
para que os habitantes fossem felizes. Irmãos, quem sabe não é exatamente assim a sua família, a sua vida conjugal. Tem tudo para você ser feliz. Tem tudo para que você seja bem-sucedido. Você tem saúde, você tem um teto que te protege da chuva, do sol. Você tem todos os dias alimento na sua mesa. Você tem forças para trabalhar. Você tem tudo que você precisa para ser feliz. Porém, nós vemos que muitos não são felizes. Assim como essa cidade tinha tudo para ser bem-sucedida, mas a Bíblia diz que, porém, as águas eram amargas. As águas eram ruins. E aonde tem amargura, a Bíblia diz que tem morte e esterilidade. Se talvez você olhe para a sua família, para o seu relacionamento, para a situação que você tem vivido e consegue entender que tem muitas coisas boas, mas ainda assim você não consegue ser feliz, nós vamos entender hoje que talvez o que esteja acontecendo é que existam amarguras, feridas, ressentimentos, que talvez nem mesmo você saiba que tem. Porque existem algumas coisas na nossa vida que a gente vai cultivando e vai vivendo até mesmo de forma inconsciente. Amados, nós precisamos nos sondar, vigiar o nosso coração, para entendermos o que tem feito com que a nossa vida não seja plena, feliz e realizada como deveria ser. Aqui, na cidade de Jericó, o que fazia com que o povo não prosperasse, o que fazia com que as plantas que eram semeadas não germinassem, o que fazia com que eles olhassem e via que muitas coisas estavam morrendo e se perdendo pelo caminho, eram as águas. E eu convido você hoje a analisar a água que está mantendo o seu casamento. A água que está sustentando e nutrindo a sua família. É água boa? É água limpa? Então vai dar muitos frutos. Então haverá vida e vida de Deus. Então vai prevalecer. Porém, se as águas forem más, forem ruins ou forem amargas, haverá esterilidade. Você vai semear e você vai olhar para trás e vai ver que tudo aquilo que você semeou não está gerando frutos. Amados, é tão triste a gente semear com luta, com dificuldade, e a gente olhar para trás da nossa semeadura, e a gente vai caminhando e observando como estão os frutos que foram semeados. E quando a gente vê que aqueles frutos não estão germinando, ou eles crescem até um ponto e de repente começam a desaparecer, a morrer, é hora de analisarmos aonde nós estamos errando. Com que água nós estamos regando a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Como casal, eu percebo que nem sempre é difícil você ouvir um eu te amo. Nem sempre. Eu consigo falar com todas as letras para o meu esposo, eu te amo. Principalmente depois de uma crise. Eu consigo olhar para ele e dizer assim, mas eu te amo. Não, eu te amo. Só que nem sempre eu consigo dizer, me perdoa. E muitas vezes, meus irmãos, o que precisa ser dito não é eu te amo, é me perdoa. Nós precisamos curar essas feridas que muitas vezes estão abertas dentro de nós com um eu te perdoo e com um me perdoe. Não pensem vocês que depois de uma palavra que feriu, de um gesto ou de uma atitude que machucou, que entrou lá dentro, você vai dizer, tudo bem, o importante é que eu te amo.
momentaneamente vai resolver o problema. Mas a palavra certa nesta hora é: me perdoa. Eu preciso do seu perdão. Aí então eu vou dizer e declarar o meu amor. Nós precisamos aprender a pedir perdão para que não haja amargura no meio da nossa relação conjugal. Muitas vezes eu vejo que nós enfrentamos grandes batalhas. Eu digo nós, porque eu vejo eu, primeiramente, dentro das minhas batalhas, dentro das minhas lutas e das minhas dificuldades. E a partir do momento que eu descobri essa realidade na minha vida, muita coisa passou a mudar e a ser diferente. Quando nós estamos no meio de uma situação complicada, quando nós estamos no meio de uma discussão dentro da nossa casa, de uma briga, de uma confusão ou de um problema, nós sempre analisamos aquilo que o outro fez para nós, né? O que me entristeceu, o que me feriu, o que me machucou, foi aquilo que o Jorge me falou. Foi aquilo que ele fez para mim. Não é sempre assim que nós analisamos a nossa dor, a nossa tristeza? Por que estamos tristes? Porque alguém fez algo contra nós. Porque alguém disse algo contra nós. Mas, amados, nós precisamos entender que a nossa maior batalha, que a nossa grande dificuldade, que a nossa luta não é contra o que o outro disse ou fez para nós. A nossa grande luta, a nossa grande dificuldade é contra o nosso sentimento em relação àquilo que nos foi dito. Muitas vezes nós estamos sensíveis demais. Muitas vezes nós somos vulneráveis demais. Pouca coisa nos atinge, nos fere. E nós procuramos incessantemente mudar o outro. Nós queremos que o outro não use aquela palavra que nos magoa. Nós queremos que o outro não faça aquilo que nos irrita. Mas nós poucas vezes paramos para buscar em nós uma mudança. Porque na grande maioria das vezes, o problema não está no outro, está em mim. O problema muitas vezes não está naquilo que o Jorge disse, mas está em como eu recebo aquilo que ele disse. Como que eu reajo diante das situações. Quando eu aprendi a reagir de forma diferente diante das situações, quando eu comecei a lutar contra os meus próprios sentimentos, muita coisa mudou. Amados, sonde sempre você, o seu eu, o seu próprio sentimento, quem você é, como você reage diante de uma situação difícil. E depois de ter uma análise, você então vai saber exatamente como você vai reagir. Mas na maioria das vezes nós não pensamos. Nós reagimos, nós soltamos os cachorros, como a gente viu aqui, nós procuramos assim a melhor forma de nos defender. E geralmente a melhor forma de nos defendermos é atacando. Nós atacamos achando que essa é a nossa defesa. E aí nós erramos. Porque na vida conjugal, na vida familiar e no mundo espiritual, quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira a mão dele. É como se eu dissesse para o Senhor: Deus, deixa que eu resolvo. Eu tenho a minha maneira, eu tenho estupim curto, eu sou assim mesmo. Deus diz: tudo bem, ok, faça-se a sua vontade. Resolva-se da sua maneira. Eu tiro a minha mão e você coloca a sua e vamos ver onde vai dar. Sabe o que a gente tem visto? Separações silenciosas. Separações silenciosas. Nem sempre a gente vê um casal que está prestes a se separar, quebrando tudo, chamando, olha, avisando, não vai dar. Não vai dar, não, nem sempre. Muitas vezes nós
nos deparamos com a situação quando já é tarde demais. Porque o casal vai cultivando este momento de crise de separação. Separações silenciosas, amargura no coração, ressentimento. Sabe aquilo que você guarda, que talvez o outro nem lembra mais que disse? É como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro morra, porque aquilo que ele te disse uma hora, você vai descontar. Ah, mas vai chegar essa hora. E a gente guarda, a gente pega um espacinho dentro de nós e fala assim, fica aí. Fica aí porque agora eu preciso, pelo menos aparentemente, que tudo esteja normal. Mas vai chegar uma hora que eu vou lá buscar na minha caixinha negra, escura, eu vou trazer isso de volta. E a gente vai massacrando o nosso casamento. A gente vai destruindo, não só o outro, a gente vai se destruindo. Nós aprendemos, e eu creio que todo mundo aqui já conhecia a palavra, que diz que nós somos um. Nós somos um. O que eu faço para o Jorge, eu estou fazendo contra mim mesmo. Porque se ele não está bem, como posso eu estar bem? Porque se eu não estou bem, como pode ele estar bem? E às vezes nós vivemos como que numa gangorra, né? Um precisa estar lá embaixo para que o outro diga, tá vendo? Eu não disse? Olha aí. Aí, de repente, a gangorra inverte-se, né? Aí o outro desce, aí o outro está lá em cima. Opa, tá vendo? Eu é quem tenho razão. Se vocês ainda não aprenderam, nós vamos aprender, vamos falar mais a respeito disso. O que é mais importante para você? É ter razão ou é ser feliz? Amados, é muito melhor ser feliz. Então, diante de uma discussão, diante de um problema, diante de uma questão, analise. Meu Deus, o que é mais importante para mim? É eu ter razão nesse momento, é eu bater o pé, é eu correr atrás da minha razão, porque eu sei que eu tenho? Ou é ser feliz, ou é estar bem? É muito melhor nós sermos felizes. O que geralmente tem trazido amargura para dentro da nossa casa é o descontentamento. Eu não estou satisfeita com o que eu tenho. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu mesmo criei, com a minha família, com o meu lar. E a insatisfação, ela nos traz uma sensação de fraqueza na alma. Amados, talvez se você se sinta assim em alguns momentos da sua vida com a sua alma fraca, talvez isso tenha partido de uma insatisfação em algum ponto do seu casamento. Pessoas insatisfeitas, elas têm fraqueza de alma. Você pode aparentemente estar forte, sarado, saradona, mas talvez você esteja com fraqueza na sua alma. E é impossível nós não sabermos se nós estamos fortes ou fracos. Nós somos todos feitos de uma trindade, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, todo mundo já sabe, o que vira, vira pó, vira nada. A nossa alma é aqui, ó. É onde a gente pensa que é o coração, né? A gente vê nos desenhos desde criança que os nossos sentimentos, o nosso amor pelo outro, o nosso respeito, o nosso carinho ou a nossa raiva está lá no coração. Mas na verdade esses sentimentos estão na nossa alma. É a nossa alma que muitas vezes está fraca, está abatida. E também somos feitos de espírito. Espírito este que está aqui, ó. Cada um de nós, seja bom ou ruim, tem o Espírito que habita dentro de você, que é o sopro, é a vida. E a partir do momento que nós partirmos, esse Espírito volta para Deus. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito. Nós precisamos fortalecer a nossa alma, que é onde mora ali os nossos sentimentos e as nossas emoções.
E nós precisamos cuidar do nosso espírito, porque ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. É o fôlego de vida que Deus nos deu. Nós precisamos valorizar a nossa vida. Nós precisamos amar a nossa vida. Nós precisamos louvar a Deus todos os dias pela nossa vida, pelo nosso cônjuge, pela nossa família. Quando nós falamos de amargura e de família, nós sabemos que quando nós convivemos em família, não é raro conflitos, desavenças. Quem aqui nunca teve um conflito? Quem nunca teve uma desavença? Quem nunca discordou com algo? Todos nós. Todos nós. Mas daí, meus irmãos, a deixar brotar dentro de nós o sentimento de amargura e de ressentimento, é como se eu estivesse plantando algo dentro de mim. E nós vamos ver que a Bíblia nos relata exatamente isso. Vocês já pararam para analisar que quando você planta uma árvore, vamos dar uma suposição de uma árvore que você planta lá na calçada da sua casa. O dia que você planta, se você pega uma mudinha bem pequenininha, você prepara a terra e você coloca aquela mudinha lá, você está semeando uma planta. Se você decidir arrancá-la, você simplesmente chega lá e arranca. Não é assim? É fácil. Porém, se nós deixarmos esta semente ir germinando, ir crescendo dentro de nós, vai chegar um ponto que ela vai criar raízes tão profundas, que é como se eu dissesse para você assim: vá ali na rua agora e arranque com as suas mãos uma daquelas árvores que estão enraizadas, que estão profundamente fincadas ali na terra. Com certeza, nenhum de vocês conseguiria. Sozinhos, vocês não conseguiriam. E assim é dentro de nós. Nós começamos a cultivar a raiz de amargura. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, versículo 31. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abri-la em Efésios 4, versículo 31. Amém? A Bíblia diz que longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vós toda amargura, toda amargura. E a Bíblia continua nos dizendo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Você tem plantado essa raizinha de ressentimento dentro de você? Se você deixar crescer, você vai ser perturbado por ela. E não apenas você vai pagar o preço e a consequência dela, mas muitos pagarão o preço da sua amargura. Seus filhos, seu cônjuge, aqueles que estarão ao seu redor, eles vão sentir e eles vão sofrer as consequências da sua amargura. A amargura enraizada é capaz de contaminar outras vidas. Você não vai ser a única, você não será o único. A Bíblia diz que essa raiz brotando vai perturbar muitas pessoas. Analise como está a sua situação dentro da sua casa. Você tem perturbado o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos? Se a sua resposta for sim, se você tiver coragem e ousadia e sinceridade diante de Deus para dizer: sim, Senhor, eu tenho perturbado,
Eu sinto que por eu não estar bem, que por eu não estar livre, que por eu não ser liberto ou liberta, eu tenho contaminado aqueles que estão ao meu redor. Aí você vai entender que provavelmente haja amargura dentro do seu coração. Lá em Jericó, a cidade era agradável, porém as águas eram amargas. Eram amargas. Isso impedia a felicidade daquele povo. E também impede a nossa felicidade hoje. Amados, o que muitas vezes tem impedido a nossa felicidade, não é a nossa falta de dinheiro, como às vezes a gente pensa que seja. Não é algo que a gente sonha e que não realizou. O que muitas vezes tem impedido eu e você de sermos felizes é a amargura que nós cultivamos dentro do nosso coração. São os sentimentos que nós poderíamos facilmente ignorá-los, mas muitas vezes nós vamos lá com as nossas próprias mãos e buscamos. É como se a gente precisasse. Sabe quando você está com raiva? E não basta você estar com raiva, mas você precisa que as pessoas que estão ao seu redor percebam que você está mal. É como se eu fosse fazer a comida e começasse a bater as tampas e, sabe, tudo que eu vou mexer, eu mexo com raiva. Sabe o que é isso? É amargura no coração. Porque como diz a palavra, essa amargura ela brota e ela me perturba e ela contamina os que estão ao meu redor. Porque não basta eu estar mal. Eu preciso que o Jorge perceba que eu não estou bem. Eu preciso que ele sinta. O meu mal precisa ferir o meu companheiro. O meu sentimento, a minha tristeza, a minha dor precisa agredir alguém. Eu não quero sofrer sozinha. Eu preciso atingir alguém. E quem que a gente sempre atinge? Aquele que está mais próximo de nós. Quantas vezes a gente não vai para o nosso trabalho e a gente não se esforça, por pior que a gente esteja, a gente se esforça, a gente dá o nosso máximo para não tratar ninguém com falta de respeito, para estar sempre sorrindo. Mas chega dentro de casa, a gente meio que arranca aquela máscara e desconta tudo naquele ou naquela que é para que a gente ame, para que a gente cuide. A gente joga tudo, todo o nosso lixo, todas as nossas fraquezas, tudo que a gente tem de ruim em cima daquele que a gente diz com a mesma boca que a gente agride, que ama. Quantas vezes isso não pode ter acontecido com você? Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá entre os seus amigos, você é o cara. Ó, pensa num cara 10. Você é a legal. Pensa numa mulher bacana, ó. Mas chega dentro de casa, arranca aquela máscara e se mostra da pior forma possível. É como se a partir dali não tivesse mais perigo, você não tivesse mais nada a perder e você engana-se. Porque o que você tem de mais precioso, o que você tem de maior valor é a sua família, é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. Nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. Os nossos pensamentos muitas vezes nos levam por caminhos que não têm volta. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há caminhos que parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. É como se nós estivéssemos caminhando por aqui e nós não entendêssemos que logo ali existe um grande abismo. E se nós continuarmos neste mesmo caminho, nós iremos morrer. Nós iremos deixar para trás todos os nossos sonhos, todos os nossos planos. Deus nos mostra o caminho que devemos seguir. E muitas vezes nós achamos ele muito difícil. A renúncia é muito difícil.
Deus, eu quero o seu caminho, mas eu quero que ele seja largo. Eu quero que ele facilite a minha vida. Se o Senhor me quer neste caminho, portanto, faça-se a minha vontade. Facilita a minha vida para me entender que é de Deus. Não é assim que funciona. O caminho de Deus é estreito, é mais difícil, necessita de renúncia, necessita de humildade. E nem sempre nós conseguimos ser humildes. Nós vamos colocando na nossa cabeça um monte de coisa que a gente sabe bem de onde vem. O inimigo vai lançando e a gente vai pegando. Ele nem precisa ter muito esforço. Às vezes ele faz assim, de longe, assim a gente pega. Ele nem precisa mirar muito, porque a gente já está com a nossa mãozinha ali pronta para pegar. Amados, é como diz uma ilustração, que você pode até estar passando na rua. Se já aconteceu isso com alguém, é mera coincidência. E você passar debaixo de uma árvore e um passarinho talvez ir lá e fazer uma caquinha na sua cabeça. Isso não é possível? É possível. Às vezes não tem como a gente evitar isso. Porém, tem como a gente evitar que esse mesmo passarinho que sujou a nossa cabeça vá lá, pegue um galinho e vá montando um ninho. E a partir deste ninho pronto, ele comece a morar dentro da nossa cabeça. Isso é possível nós evitarmos. Porque assim que o passarinho fez a caquinha, a gente vai lá se limpar. Não é? Assim que passou um sentimento ruim na sua cabeça, hoje, a hora que ele chegar, ele vai escutar. Em vez de nutrir esse sentimento, eu vou lá limpar essa caquinha. Eu não vou esperar o passarinho fazer um ninho, botar ovinho e se procriar aqui dentro, não. Assim que passou um sentimento malicioso na sua cabeça, aquela mulher, hein? Limpe-se, não espere que essa caquinha se transforme em uma grande sujeira. Porque vocês sabem como o inimigo age na nossa vida? Ele simplesmente vai te enganando. Ele vai mostrando para você que tudo que está acontecendo está totalmente escondido. Ninguém está vendo, Você fez e ninguém viu, pode fazer de novo. E ele vai te colocando numa situação, é como se a gente estivesse aqui debaixo dessa mesa. Está tudo escondidinho, é só você e ele que está vendo. Olha, ele é bem capaz de te fazer acreditar que nem Deus está vendo. E você vai acreditando. Quando você está bem sujo, bem suja, bem lambuzada, ele vai lá e mostra a sua vergonha. E mostra que aquela capinha clarinha que você tinha, na verdade por dentro é sujo, é escuro. E aí é tão difícil. E aí é tão complicado para a gente voltar atrás. Se a gente não se apegar com Deus, se a gente não clamar, não se arrepender e não se humilhar, nós ficamos pelo caminho. Quantos casamentos não ficaram para trás? Porque um dos dois foi se contaminando. E quando o diabo mostrou a vergonha, não teve forças para se levantar. Que eu e você possamos entender que a tentação, ela vem. E não é pecado. Não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. Até Jesus foi tentado. Pecado é nós cedermos às tentações deste mundo. É nós trocarmos a nossa família pelas coisas banais que o diabo nos tem oferecido. E ele tem trazido como se fosse algo muito bom, muito saboroso. As primeiras mordidas podem ter sabor de mel, mas o final vai ter gosto de fel. Vai ser amargo, vai ser difícil de engolir. E depois que você colocou na boca, você vai ter que engolir. Como diz o ditado, né? Vai ter que engolir. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Aí nós vemos que aqui na palavra, o povo estava sofrendo.
E nós sabemos que nós também sofremos. Ninguém tem sentimentos ruins dentro do seu coração porque quer, porque gosta. Cada um sabe o quanto sofre, as lágrimas que derrama, o quanto é difícil nós convivermos com a gente mesmo em alguns momentos. Ninguém escolhe. A gente simplesmente dá espaço para que eles venham. Mas e daí? Nós vemos aqui na palavra de Deus que o povo procurou ajuda para que aquelas águas fossem saradas, para que aquelas águas fossem purificadas. Amados, esta noite é noite de nós confessarmos a Deus as nossas fraquezas e lançarmos diante dEle todas as nossas impurezas, todo o nosso pecado, toda a nossa amargura, todo o nosso sentimento ruim. O Senhor Jesus, assim como Ele se deu naquela cruz de braços abertos, Ele continua nesta mesma posição. Mas agora Ele estende os braços para te abraçar, para te envolver e dizer: eis aqui o seu Pai. Aquele que cura e que restaura a sua vida, para que vocês possam viver uma vida a dois plena. Para que as águas que vão correr agora dentro da sua casa e da sua família sejam águas puras. Águas que vão permitir que as sementes que vocês estão gerando deem bons frutos. O povo desta cidade de Jericó foi em busca da solução para estas águas. E você tem se lançado diante de Deus e pedido para que Ele mostre aonde está o problema, o que precisa ser mudado? Tire a sua mão e deixe Deus pôr a dele. Abra o seu coração e olhe para você e deixe de olhar para o outro. Procure a sua transformação, procure a sua renovação, procure a cura dentro de você, para que você então consiga perceber a mudança do outro. Porque nunca vai ser o bastante o quanto o outro mude, se nós não mudarmos primeiro. Nós precisamos buscar em Deus. A solução está bem perto. Vamos recorrer ao Senhor, para que Ele possa purificar as nossas vidas. Deus tem poder para isso. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos gerou, foi Ele quem nos tirou da onde nós estávamos e nos colocou aonde nós estamos hoje. Deus é aquele que conhece o nosso passado, que sabe exatamente o que nós estamos vivendo no presente, e Ele está aqui e quer mudar para melhor o nosso futuro. Basta nós dizermos: eis-nos aqui, Senhor, como pessoas individuais, como casal, como família. Nós somos 100% dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor. Sozinhos nós não conseguimos. E aí então Deus vai nos ensinar quais são as decisões e a posição que nós precisamos tomar. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos dar força e ousadia para pedir perdão, para amar e para deixar-se ser amado, para viver uma vida plena com o nosso cônjuge. Então eu não terei mais problemas? É claro que nós teremos problemas. Mas como eu disse no começo, o problema não vai mais ser o nosso problema, e sim a maneira com que nós iremos reagir diante dele. Os problemas virão, eles continuarão, mas a maneira com que você tem enfrentado os seus problemas pode mudar e fazer toda a diferença. Deus, Ele operou o milagre da purificação daquelas águas naquela cidade, e Ele quer e vai purificar o seu coração e a sua alma de todo ressentimento, de toda amargura, de todas as ofensas que foram recebidas, de todas as ofensas que já foram proferidas. Nós nos lembramos com muita facilidade das palavras que nos ofenderam. Mas será que você tem lembrado das palavras com que você ofendeu o seu cônjuge? Será que você tem lembrado com a mesma lembrança
daquelas palavras que te magoaram? Será que você lembra da mesma maneira as palavras que você magoou o outro? Deus quer te purificar tanto da mágoa que você recebeu, quanto da mágoa que você deu. Deus quer curar as suas feridas. Deus quer tirar de você todo sentimento de fraqueza, todo sentimento de angústia, de depressão, de desânimo. Tudo aquilo que você um dia possa ter dito que desagradou o seu cônjuge, é tempo de restauração. É tempo de ser perdoados e é tempo também de pedir perdão. É tempo de tirar do nosso coração o mais profundo, toda mágoa, todas as coisas que não tiveram fundamento nenhum, mas que nós fomos cuidando e gerando dentro de nós. Todas as raízes que insistem em brotar e em roubar a nossa alegria. É tempo de rompermos com elas. Porque sozinhos, como eu disse, você não consegue ir ali na rua e arrancar uma raiz profunda que foi cultivada e germinada por tantos anos. Mas Deus, nesta hora, Ele tira esta raiz de dentro de você. Sabe, quando algo vai saindo de dentro do seu peito, que você vai sentindo, Deus arranca. Mas eu espero, meus amados, que amanhã você não vá lá e traga aquilo de volta e fala: Senhor, eu me arrependi. Pensando bem, ela já tem um espaço dela aqui, porque a marca fica. Então eu vou plantar novamente ela aqui. Não. É tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de libertação, é tempo de recorrer ao Senhor e de confessar a Ele as nossas fraquezas. Deus quer ouvir, mesmo Ele sabendo exatamente tudo o que sentimos. Ele quer ouvir de cada um de nós os nossos erros. Reconhecer as nossas fraquezas é sinal de que estamos prontos para viver o novo de Deus. Declarar a Deus, pedindo perdão, e declarar ao nosso próximo, pedindo perdão, é sinal de que é um novo tempo em nós. Só que não basta pedir perdão. Nós precisamos de mudança. Não basta pedir perdão e no outro dia estar da mesma maneira. Nós precisamos pedir perdão e nos agarrar em Deus e viver debaixo da cruz de Cristo, para que nós possamos ter uma vida de transformação, para que nós possamos ser homens e mulheres novos diante de Deus. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Nós precisamos ser humildes e pedir a ajuda dEle, porque nós precisamos da ajuda dEle. Nós precisamos afastar de dentro da nossa casa o ladrão da nossa alegria. Muitas vezes nós estamos dando espaço para o ladrão da nossa alegria morar dentro da nossa casa, ir com a gente por onde quer que a gente vá. Às vezes a gente vai viajar, aí tem um lugar para o marido, para a mulher, para os filhos e um ali para o ladrão da alegria. Aí a gente vai, por onde quer que a gente vá, nada tá bom. Nada preenche o nosso coração. Aí você diz: meu Deus, eu vou para Londres e não consigo ser feliz. E o meu vizinho vai ali no campinho, ou vai ali na casa do vizinho, para rimar, e é feliz. Mas é porque talvez ele não esteja sendo acompanhado pelo ladrão da alegria. E talvez nós, em alguns momentos da nossa vida, estamos levando o ladrão da alegria para nos acompanhar em tudo que fazemos. Aí nada do que o outro fizer vai nos bastar. Sempre vai ser pouco, sempre vai ser insuficiente. Amados, nós precisamos valorizar cada gesto, cada atitude, cada desejo de mudança do outro. Nós precisamos valorizar, nós precisamos incentivar. Porque do contrário, nós não chegaremos em lugar nenhum. Nós iremos nos debater sempre nos mesmos problemas, sempre na mesma situação. Deus é capaz de remover toda a amargura
do nosso coração. Deus é capaz de nos dar uma vida nova. Deus é capaz de nos oferecer aquilo que nós gostaríamos tanto de ter, mas que não temos coragem de pedir. Talvez porque não nos achamos merecedores, porque sabemos que somos fracos. Talvez porque achamos que se Deus nos der essa humildade, este amor, se Deus nos encher com esses frutos do Espírito, de paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, alegria, nós seremos fracos. E é aí que nós nos enganamos. Nós precisamos pedir para Deus, porque Deus dá para aquele que pede. Deus está à porta, batendo, e aquele que abrir, Deus vai entrar e vai dar aquilo que você precisa. Amanhã à noite nós teremos uma ministração poderosa em relação a isso. Deus está aqui. Você quer? Você precisa? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto nós precisamos. Ele sabe o quanto nós somos carentes, o quanto nós necessitamos da sua graça, o quanto nós desejamos ser felizes, o quanto nós desejamos ser plenos e realizados dentro da nossa vida conjugal, o quanto nós queremos criar os nossos filhos e ser um bom exemplo para eles. Ele está aqui nesta hora e Ele tem em suas mãos o milagre certo. Ele tem em suas mãos a medida certa para cada um. Eu posso olhar para cada um de vocês, mas eu não tenho noção do que vocês têm vivido. Eu não tenho noção do que vocês podem viver amanhã. Mas Deus, que é o único que pode mudar a sua situação, Ele sabe o que você precisa e Ele tem um milagre para você. Amados, eu quero que você pegue agora na mão do seu esposo, da sua esposa. Eu quero que você entenda que essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus escolheu para você. Ah, tem problema? Tem. Ah, tem luta? Tem. E saiba que não é só com você. Saiba que não é só na sua casa. Todo mundo tem problema. O que difere é a maneira com que você enfrenta os seus problemas. Se você tem sido fraco, se você tem sido fraca, Deus está aqui agora. O Espírito Santo de Deus está fluindo no nosso meio agora e Ele vai nos fortalecer. Ele irá nos orientar, Ele vai nos dar a direção para que possamos prosseguir enfrentando as lutas e as tempestades. Quando nós estamos em meio à luta, à dificuldade, nós estamos vivendo a faculdade de Deus para o nosso crescimento. E no final Ele vai nos dar um diploma escrito vitória, vitoriosos. É isso que Deus quer fazer conosco. Não se deixem ser dominados pelo mal. Dê espaço para Deus. Ele cura, Ele restaura e Ele renova as nossas vidas com novas oportunidades. Hoje Deus está nos dando uma nova oportunidade. Não perca, porque talvez seja a última. Não permita que o inimigo sorrateiramente, silenciosamente, vá destruindo o castelo que você construiu. Talvez em tantos anos de casados, ou talvez até mesmo no começo da sua relação, ele vai tentar destruir aquilo que um dia Deus segurou nas suas mãos para que você construísse. Esteja atento a isso. Eu quero que agora vocês vão repetir 5 frases, 5 palavrinhas um para o outro. Nós sabemos que não são apenas repetições. Deus está aqui nos ouvindo. E nós iremos falar com o nosso coração aberto. Com o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus. Com o nosso coração cheio de desejo de mudança. Cheio de desejo de renovo.
de novo tempo. Olha aí para o seu cônjuge, para o seu companheiro e para a sua companheira. E diga assim: nós temos muitos desejos e muitos compromissos. Nós temos poder em Deus e capacidade. Nós temos sonhos e vontades. Temos esperança e fé. Temos Deus em nosso lar e em nossa família. Nós temos amor e união. Nós temos um ao outro. Eu e você. Amém. Deus ouviu cada palavrinha. Eu quero convidar vocês agora para que a gente possa encerrar. Já passamos 5 minutos do nosso tempo. Aí eu fico dando legalidade para o meu esposo falar que eu falo demais. Mas eu quero convidá-los para que mais 5 minutos nós possamos orar todos juntos aqui na frente. Vamos chegar aqui ao altar do Senhor, declarando que talvez nenhum de nós tenha visto, mas que no mundo espiritual muita coisa foi mudada nesta noite. No mundo espiritual houve uma grande batalha em nosso favor. Uma grande batalha em favor da nossa família. Da família que já existe ou da família que nós iremos construir. Nós iremos nesta hora junto com o nosso companheiro, com a nossa companheira, fechar os nossos olhos e orar a Deus com o nosso coração grato por tudo que Ele já fez. Amados, nós podemos sentir a presença de Deus. Que você possa respirar e sentir que este fôlego de vida é Deus dentro de você. Que você possa tocar no seu cônjuge e sentir que é um presente que Deus te deu. Que você não está sozinho, que você não está sozinha, que você caminha com alguém que Deus escolheu que caminhasse com você. Se Deus quisesse que você caminhasse sozinho ou sozinha, Ele não teria colocado ninguém no seu caminho. Mas se Ele colocou, é porque Ele tem propósito. E os propósitos de Deus irão se cumprir todos. Nós iremos agora com fé. Pode ser em silêncio, pode ser em voz alta. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Nós vamos colocar diante do altar de Deus agora as nossas fraquezas, pedindo para que Deus nos fortaleça, nos renove, e nós com certeza iremos sair daqui aliviados, purificados e santificados na presença do Senhor. Deus, o Senhor, meu Pai, é aquele que está aqui conosco. O Senhor, ó Deus, se faz presente no meio deste povo. O Senhor é aquele que nesta hora está sondando, tocando e restaurando o coração dos seus filhos. Pai querido, o Senhor é aquele que está tirando toda a amargura, todo sentimento ruim, toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, todo desânimo. Pai, o Senhor é aquele que nesta hora está derramando um bálsamo novo, um novo tempo. Pai, não importa o que aconteceu ontem, não importa mais o passado, não importa quais foram as atitudes dos seus filhos, mas a partir de agora, o Senhor tem dado uma nova oportunidade. Amado, seja qual for a dificuldade que esses casais possam ter vivido, que a partir de hoje, que a partir deste tempo, eles venham entender que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Deus, não permita que o inimigo venha novamente trazer para o meio dessas famílias cobranças, sentimentos ruins. Ó Deus, nós declaramos vida sobre estas famílias. Nós declaramos vida e vida de Deus sobre cada casal, sobre cada família aqui representada. Pai, nós sabemos e cremos no seu poder. É grande. Tu és poderoso.
Ó Deus, se nós pudéssemos abrir os nossos olhos e ver o que o Senhor está fazendo no invisível. Amado, nós não vemos, mas nós sentimos. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E nós estamos dando liberdade para o Senhor nos curar nesta hora. Deus, nós não queremos mais ser e sentir como éramos antes. Nós queremos ser renovados, transformados e em todo tempo guiados pelo Senhor. Pai, a sua bênção está sobre cada casal. A unção poderosa do Senhor está sobre cada casal. Muito obrigada, Deus. Obrigada por que o Senhor separou. Obrigada porque o Senhor levantou. E obrigada porque o Senhor tem capacitado cada um a cuidar e a zelar da sua família. E o Senhor, ó Deus, vai se fazer presente em todo tempo, em toda situação e em todo momento. Nós te damos graças porque estamos felizes. Em nome do Senhor Jesus. Amém.